para frente, com um olhar arrogante, enquanto atrás dela estavam as constelações dos deuses do Olimpo. E olhou para as costas dela com desprezo e razão sombria que até mesmo alguns deuses. Olimpo olhou para ela com cautela, medo de que Talos quisesse se aproximar deles. E pensei que, mais precisamente, eles estavam bastante cautelosos com Hydes, o protagonista, voltando aos acontecimentos do presente. Inclinou ligeiramente a cabeça para baixo. Olhou para a porta trazendo a mão para a maçaneta e apertando-o com força, pensando que, por algum milagre, ele recebeu proteção do reino dos mortos. Talvez ele tenha tido sorte que o lendário, a constelação, acabou por ser Perséfone. Doc, com um movimento hábil de sua mão, abra mesmo a porta dourada, com um rangido alto ecoando por toda a área. E raciocinar que as regras da cerimônia de herdar a história eram simples. O protagonista continuou a ficar em seu lugar, virando bruscamente para o lado. Anne olhou para frente, com uma expressão surpresa e calma no rosto. Vendo John à frente, que com uma expressão calma e arrogante no rosto, aproximou-se da porta ao lado dele, colocando as mãos nos bolsos, e ele raciocinou que a encarnação misteriosa encontraria as constelações dentro da sala e, depois de ouvir as condições, teria que subir no palco e anunciar qual história eles escolheram herdar. June fixou seu olhar severo e medicinal em frente, enquanto Doc olhava para o lado com um sorrisinho e um olhar arrogante, dizendo: "Vejo você em breve no mesmo momento." A porta está parada no meio do salão de banquetes. De repente se fechou com grande força e carregou um som alto por toda a área. Doc fechou as portas da sala alocada a ele, com um movimento lento de sua mão. A janela de notificação do sistema, notificado que ele tinha tornar-se o mestre da sala de segredos. Por uma hora o protagonista estava naquela mesma sala e virou a cabeça um pouco para o lado, olhando para frente, com uma expressão séria e calma no rosto, raciocinando que esta sala de segredos era um dos lugares mais isolados dentro da Stars. Doc estava em uma sala enorme com colunas nas laterais, no meio do qual havia uma mesa com uma cadeira e algumas coisas nela. Vire para o lado e olhando para tudo ao redor, com grande surpresa e interesse. Ele raciocina que mesmo a conversa sobre "não consigo descobrir o que está acontecendo aqui", até que várias janelas de notificação do sistema sejam notificadas que lhe foi concedida autoridade para administrar a Sala dos Segredos. E o tempo máximo para usar a sala foi de 1 hora. No mesmo momento, memórias surgiram em sua cabeça de como Perséfone, abrindo levemente a boca, disse que, independentemente de sua escolha, ele teria inimigos. Ela continuou a sentar em seu lugar e inclinando a cabeça para baixo. Olhou para frente com um olhar ameaçador. Olhar intimidante, dizendo que ele deve pensar com cuidado sobre se seria tão ruim fazer alguém. Seu inimigo, o protagonista, se inclinou um pouco para frente,
colocando a mão na mesa e levantando a cabeça um pouco mais alto, olhando para frente, com uma expressão interessada e séria no rosto, pensando que não seria tão ruim fazer um inimigo, enquanto a janela de notificação do sistema notificou que você precisa tentar o mistério, encontrar tantas constelações quanto possível, no tempo previsto, no mesmo momento. Uma mão em roupas amarelas, de repente, abriu a porta e se encontrou dentro da sala dos segredos. E uma luz amarela brilhante começou a fluir dentro. O protagonista senta-se em sua mesa com um expressão confiante, enquanto uma certa constelação entrava em seu quarto, abordando a encarnação de Kim Dae-yu, a constelação monge budista. Ficou no meio da sala, seu olhar sério fixado para a frente, e disse que ele deveria escolher o Festival do Renascimento, enquanto tábuas de madeira com inscrições flutuou no ar atrás dele. Esta constelação continuou a olhar para frente, com uma ameaça, olhar muito sério através de seus óculos dourados. E enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a constelação do progenitor da raça humana estava olhando cuidadosamente para ele, o protagonista sentado em seu local de trabalho colocou a mão na mesa e inclinou-se um pouco para frente. Olhou para frente com um olhar satisfeito e sério, sorrindo um pouco, raciocinando o que significa ser a Índia. Então, apareceu em sua cabeça de um barco flutuando no mar, que foi amarrado ao chifre de um peixe mítico. E várias pessoas estavam sentadas nele, bem como a constelação, que tinha acabado de entrar em seu quarto, enquanto ele se lembrava das falas do conto. Que dizia que, de acordo com o épico indiano, dinheiro foi capaz de sobreviver ao grande dilúvio. E, graças ao fato de que ele salvou a vida dos peixes, ele foi capaz de escapar da grande inundação em um barco, doado pelo peixe, nadando até o topo do Himalaia. O progenitor da raça humana continuou a ficar em seu lugar, fixando seu olhar sério em frente e segurando a mão no estômago, enquanto tábuas de madeira com inscrições levitou no ar atrás dele. E razão sombria que o negociador dos Vedas foi o menu da constelação, chamado de progenitor da raça humana. Ele costumava brigar sobre os direitos autorais da lenda com o dono da arca, uma constelação da nebulosa Éden. O protagonista continuou a sentar na mesa e colocando as mãos na mesa. Pensei que poderia ser dito que entre a nebulosa do Veda, Mani era mais conhecedor em disputas de direitos autorais. E pergunte o que o proprietário não veio pessoalmente em 25 de dezembro. Até de manhã, parado no meio da sala, perguntou o que ele achava de uma figura tão venerável. Havia muito tempo e disse que conversa suficiente. E só preciso dar uma resposta. Dinheiro. Olhou para frente com uma expressão arrogante e presunçosa, levantando a cabeça ligeiramente para cima.
e perguntou se ele aceitou o festival do renascimento ou não neste momento. O protagonista fixou seu olhar severo em frente, levantando as duas mãos para o rosto. E estava perdido em seus pensamentos, pensando que ele havia decidido se comportar dessa maneira. E Mitras, a constelação, cuja lenda ele parecia estar herdando, nem vinha aqui sozinho. No mesmo momento, Doc, que continuou a sentar em sua mesa, imediatamente perguntou que o veterinário tinha algo a oferecer a ele se ele concordasse, e Manil, que estava parado bem na frente dele, com a mão estendida na frente dele, disse que ele receberia a bênção do Filho de Deus. E ele imediatamente perguntou o que era e o que era. Monil balançando a cabeça um pouco para o lado, com óbvia insatisfação em sua voz, perguntou que ele aparentemente tem que explicar tudo. E disse isso ainda mais para um mortal patético, enquanto Doc continuou a sentar em sua mesa, colocando as mãos nele e apoiando-se na cabeça deles, dizendo que ele está de novo com seus mortais patéticos. Após o qual, o protagonista, levantando levemente a cabeça e continuando a colocar as mãos no rosto, olhou para frente com um olhar presunçoso e arrogante, dizendo que não lhe parece que esta frase já se tornou um clichê desatualizado e as constelações adoram histórias novas e incomuns. No mesmo momento, ele continuou que porque ele ainda continua a humilhar a humanidade com essas frases populares. E Monil, muito zangado, incline-se muito para frente e olhe para frente, com uma ameaça e expressão insatisfeita em seu rosto. Colocou a mão para frente e gritou alto que ele é um canalha e não se atreve a se comportar assim. Mas ele disse que ainda ousa, e aqui estão suas decisões. Enquanto a janela de notificação do sistema, notificado de que havia usado o autoridade para gerenciar a sala de segredos. Doc continuou a sentar em seu assento em sua mesa, mãos cruzadas na frente de seu rosto, enquanto Cara ficou em seu assento e olhou para frente com grande surpresa. Com uma notificação do sistema, janela apareceu bem na frente dele, notificando-o de que ele havia chutado a constelação de o progenitor da raça humana fora do quarto dinheiro. Ficou muito indignado e surpreso com o que estava acontecendo, tentando dizer algo finalmente, enquanto seu corpo se desintegrava em pequenas partículas azuis e desapareceu da sala. O protagonista continuou a sentar em sua mesa. E pensei que o poder na sala estava em suas mãos, até bem na frente dele, no lugar onde a constelação tinha acabado de ficar. Apenas uma pequena luz azul permaneceu depois dele. No mesmo momento, Doc continuando a manter as mãos na mesa, levantando levemente a cabeça, olhou para frente com uma expressão confiante e séria no rosto, dizendo que estava esperando o próximo. E um homem em um manto preto, com uma bengala nas mãos, imediatamente abriu as portas e entrou na sala.
Deok olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, quando a constelação começou a falar, abordando a encarnação de Kim Deok e a constelação de Manto Preto, ficou no meio da sala de segredos e estendeu os braços para os lados, sorrindo um pouco, dizendo que ele deveria se juntar ao Olimpo. A constelação olhou para frente, sorrindo um pouco com um olhar benevolente, mas desdenhoso. Enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que era a constelação, que arrancou seu próprio olho. Sorrindo para ele, Doc puxou a perna para trás um pouco, sentado em sua cadeira à mesa, e perguntou a ele que foi ele quem arrancou os olhos. E ele imediatamente disse que viu que ele sabia quem ele era o protagonista. Continuou a sentar em sua mesa com as mãos nela. E disse que os estudantes coreanos estudam muito sobre ele, que eles até começam a se sentir mal e raciocinar que aquele que arrancou seus próprios olhos, também conhecido como Édipo, o rei nas universidades, sua tragédia nas aulas de humanidades. Ciências estão sendo esfregadas em buracos. Tantos anos se passaram. E ele novamente começa a ver com ódio por Sófocles, enquanto Édipo ficou bem na frente dele. No meio da sala, ficou com as duas mãos apoiadas em uma bengala. E disse que isso era estranho. E ele não esperava isso dos pequenos países do leste. No mesmo momento, Doc disse que já tinha ouvido falar de sua proposta, do deus do vinho e êxtase. E ele queria que ele herdasse a lenda do chefe do culto de Baco. Um Édipo inclinando a cabeça um pouco para baixo. Olhou para frente com grande surpresa e mal-entendido, perguntando sobre Baco, após o que ele continuando a ficar em seu lugar, apoiando-se em sua bengala e levantando a mão até o queixo. Pensei um pouco. Disse que aparentemente ele já havia feito propostas para ele. E Doc continuou a sentar em sua mesa, colocando as mãos nele, e pensei que algo está errado aqui. Raciocinando que Perséfone, quem demonstrativamente separados do Olimpo no banquete, foi Dionísio, que pediu para não confiar em ninguém. No mesmo momento, imagens de Perséfone e um copo de vinho, personificando Dionísio, apareceu em sua cabeça. E ele raciocinou que nenhum deles convidou ele se juntar ao Olimpo no mesmo momento. Édipo espalhando os braços para os lados, continuou a dizer que, no entanto, ele não estava aqui sobre a proposta de Baco, e não reivindicar direitos autorais sobre sua lenda do avivamento, e Doc sentou-se em sua mesa, colocando as mãos nele, e olhou para frente com um olhar interessado, pensando que talvez ele era um verdadeiro representante do Olimpo. Imediatamente após este, Édipo disse que o Olimpo estava ansioso para lhe oferecer outra lenda. O Carnaval Relâmpago. E o protagonista, depois de ouvir isso, ficou muito surpreso e não entendeu o que estava acontecendo. Olhando para frente com um olhar intrigado.
Doc levantando levemente a cabeça. Olhou para frente com muito olhar surpreso e intrigado, não entendendo o que estava acontecendo, enquanto Édipo parado na frente dele, abrindo os braços para os lados. Com um sorriso no rosto, disse: o que ele vê, essa lenda, é familiar para ele. E ele pensou que... Mas não é o Carnaval Relâmpago. A história de Zeus, um dos 3 grandes deuses. E a janela de notificação do sistema. Notificado sobre o banquete da constelação. Escondido no cenário, suas condições e características. Imediatamente após as palavras serem ditas, Édipo continuou a dizer que sim. Ele entendeu tudo corretamente. E a lenda que ele propôs era fundamentalmente diferente de outras lendas sobre o renascimento que outras nebulosas estavam prontas para dar a ele. Bem Doc inclinando a cabeça um pouco para baixo. Ficou muito surpreso e intrigado com o que estava acontecendo. Depois de uma breve pausa, e perguntou: o que? Mas por que fazer a ele tal oferta? Então Édipo continua você a dizer isso, porque ele, nos 3 mais, viu um fragmento de sua fé. Enquanto no protagonista tinha uma imagem de uma grande entidade de brilhante cor azul e roxa apareceu, olhando para baixo em tudo. E ele raciocinou sobre seu destino. Então uma imagem apareceu em sua cabeça de si mesmo, parado e segurando a lâmina na mão. Enquanto no chão, atrás dele, parecia haver uma terrível sombra escura. Voltando enquanto Édipo continuava sua história, dizendo que, mais cedo ou mais tarde, ele seria homenageado com um carnaval de relâmpagos. E é claro que ele poderia até herdá-lo como uma lenda. Obter um profeta cego imediatamente após isso. Ele continuou a dizer que, mas há rumores de que ele já é um preditor. E aparentemente será impossível. E a escolha permanece apenas sua. E imediatamente começou a caminhar em direção à saída. Voltando um pouco, e o protagonista saltou bruscamente de seu assento, descansando as mãos na mesa. E, com grande surpresa, disse que não entendia o significado disso. E perguntou onde ele conseguiu tal destino. Édipo já havia praticamente saído da sala. E, voltando um pouco, com uma expressão calma e séria no rosto, disse que, no entanto, ele sem dúvida um dia precisaria da ajuda do Olimpo. No mesmo momento, ele continuou a dizer que Doc deve pensar sobre isso antes de sua próxima reunião. E ele ficou em seu lugar, olhando para frente com um olhar de compreensão completa e surpresa, enquanto o suor escorria por sua bochecha. Então a porta da sala secreta se fechou. E Doc continuou a ficar perplexo, assistindo o que estava acontecendo, encostado na mesa, e simplesmente permaneceu em silêncio. Doc se afastou um pouco, colocando uma mão na mesa e segurando o outro no bolso. E olhou para baixo com grande medo e mal-entendido. Raciocínio de que ele não entendia o que destino. Édipo estava falando sobre... Mas como mais 3, eu estava envolvido algo semelhante.
O futuro deve vir e pensei era claramente ideal herdar a história do Olimpo. Então Doc ficou muito envergonhado e corado, juntando as mãos na frente do rosto. E pensei que todas as suas histórias eram as melhores. E ele até ficou nervoso. Enquanto as vozes das constelações o cumprimentavam, o protagonista virou bruscamente pro lado, com um olhar de compreensão completa e surpresa. Até várias penas brancas voaram bem na frente dele, emitindo uma luz dourada brilhante. Doc olhou para a frente com as portas se abrindo um pouco. Tão bonito! Penas brancas continuaram a voar no ar. Herdeiro bem na frente dele. E tudo foi iluminado por um brilho dourado brilhante. No mesmo momento, uma linda garota com olhos verdes e cabelos loiros olhou para fora da porta ligeiramente aberta, olhando para frente com um olhar inocente. E toda a beleza. Penas brancas continuaram a voar na frente. O protagonista continuou a ficar no mesmo lugar, segurando uma mão no bolso e o outro encostado na mesa, e com um sorriso no rosto. Ele olhou para frente com um olhar benevolente, dizendo que achava que o dono da arca aparecer ele mesmo. Mas ela veio e raciocinou. Aquela constelação que estava com ele desde o início. De todos os cenários. No mesmo momento, ele pensou que este era um juiz tão ardente, Uriel. E naquela hora, ela entrou na sala, fechando a porta atrás dela e inclinando a cabeça um pouco para baixo. Olhou para o lado com um olhar inocente, perguntando o que ele aparentemente queria. Não gosto que ela veio. Doc imediatamente olhou para a frente, com uma expressão envergonhada e séria no rosto, dizendo que não. E ele estava até feliz, mas em seu coração, ele estava extremamente satisfeito com o que estava acontecendo. E pensei que quem sabia que ela parecia tão legal. Ariel levantando a cabeça ligeiramente para cima. Olhou para frente, sua boca ligeiramente aberta, com seus grandes olhos verdes. E parecia o anjo que ela é, iluminando tudo ao redor com um brilho. Brilho dourado ao mesmo tempo. Ela abriu suas asas e tudo ao redor foi iluminado com um brilho. Luz dourada. E penas brancas começaram a cair. Então ela pulou em direção ao Doc com grande velocidade e o abraçou sorrindo amplamente, dizendo que ela queria muito conhecê-lo. Enquanto atrás dela estavam suas enormes asas brancas como a neve, e penas estavam caindo deles. Enquanto Doc estava em seu lugar e não entendeu o que estava acontecendo, espalhando os braços para os lados, Uriel esfregou a cabeça dela em seu peito e ficou muito satisfeito, sorrindo, emitindo uma luz dourada brilhante, enquanto o protagonista estava muito surpreso com o que estava acontecendo e olhou para ela com incompreensão nos olhos. Doc abaixou bruscamente a cabeça um pouco mais baixo. Anne olhou para frente, sorrindo um pouco com um olhar amigável, dizendo que ele também queria conhecê-la. Imediatamente depois disso, o protagonista perguntou que ela veio para lhe oferecer o caminho do Messias. E Uriel
estremeceu bruscamente e ficou muito surpresa com o que ouviu. Continuando a brócola ao mesmo tempo. Ela deu um passo para trás um pouco. Abriu as asas e disse que, exatamente. E é para isso que ela veio, e ele era tão bonito que ela esqueceu. Até aquele no mundo e bem na frente dela. Ficou muito feliz em ouvir e sorriu. Tendo dito que ela fala de forma bastante convincente, Ariel continuou a ficar em seu lugar, levantando um pouco a cabeça e com grande entusiasmo em seus olhos. Ela perguntou a quem dia que ia, se ele aceitasse a lenda do Éden, e ele ficou bem na frente dela, e fechando os olhos e sorrindo um pouco. Disse, com uma expressão calma, que ela ainda precisa pensar sobre isso. E também perguntou por que dizer que a história deles é a melhor. Após o qual, Uriel dirigiu suas asas brancas como a neve para a frente, e segurando uma mão em seu peito. Acenou 2 e ficou em seu lugar. Disse que o resto da nebulosa não ficou perto deles. Até o protagonista, que está bem na frente. Dela baixou as mãos ao longo do corpo. Eu acho que o caminho do Messias, entre as outras lendas do Renascimento, tem o melhor status. No entanto, no mesmo momento, o protagonista disse imediatamente que ao escolhê-la, ele perderia algo importante. E ficou com um não muito satisfeito. Expressão em seu rosto. E Uriel olhou para ele com grande surpresa, com grandes olhos verdes, e colocou a mão no peito dizendo que sim. Isso é verdade. Então, ela levantou a mão até o queixo, inclinando levemente a cabeça para baixo. Pensativamente disse que, ao escolher sua lenda, ele teria que se tornar um unicórnio, que significa que nada daria certo. Enquanto Doc parado, bem na frente dela. Ficou muito surpreso e intrigado com o que estava acontecendo. Eu acho que esperava que fosse tão fácil convencê-la. Pelo que Uriel se importava tanto, ele se tornando um único. Doc esperava com grande surpresa e interesse. Diretamente em Uriel, que murmurou algo baixinho e desviou o olhar com um olhar culpado de desesperança. Diz que não sabe o que fazer e Metatron disse que iria banilar da internet por um mês se ela não o trouxer. Mas se Kinjak ia se tornar uma unidade quando ele se juntar a eles. Então Uki Hariel continuou a ficar em seu lugar, levantando a mão para o queixo. E de repente um pensamento veio à sua mente. Ela disse que, desde que ele se tornaria ela poderia simplesmente mudar sua posição. Enquanto o protagonista parado ao lado dela ficou muito surpreso e não entendeu o que estava acontecendo. Mentalmente perguntando que outra posição. Imediatamente após isso, Uriel fechou as mãos em punhos, direto na frente dela, e levantou suas asas brancas como a neve. Em uma voz confiante, ela disse que, com certeza, e ele não deve se preocupar em se tornar uma unidade. Ela vai, de alguma forma, resolver este momento. E o protagonista ficou bem na frente dela.
balançando a cabeça de um lado para o outro em negação. E colocou as mãos bem na frente dele. Então, Doc, com uma expressão claramente descontente em seu rosto, levantando a mão no peito, disse que ele definitivamente não queria se tornar um eunuco. Riel estava muito animado e parecia estar radiante de felicidade, sorrindo amplamente e abrindo seus grandes olhos verdes ainda mais. Ela disse que entendeu, mas mesmo neste caso, tudo daria certo. E Doc imediatamente disse que estava esperando o próximo. O protagonista ficou no meio da sala secreta, suas mãos cruzadas em seu peito, enquanto um brilho azul brilhante do sistema apareceu, bem na frente dele, no lugar em que Uriel acabara de estar. Doc continuou a se encontrar com outras constelações e ouvir seus pedidos e sugestões. Estar na sala dos segredos e mudando periodicamente suas posições. E raciocinar que depois disso, muitas outras constelações vieram até ele. Ele então raciocinou que o mais agradável coisa eram as constelações históricas da Península Coreana que tentou inspirá-lo. E o protagonista lembrou como o rei Sejong veio até ele e disse que ele era a esperança deles. E o mundo e o grande rei Hong também veio até ele, dizendo que ele não deve se perder. Doc continuou a raciocinar que parecia que eles não queriam que ele se envolvesse com quaisquer constelações. Até agora, um dos que falam estava levitando no ar, com um microfone nas mãos, dizendo que era hora de fazer resultados da herança pública e eles começariam com Selena. Eu sou dos Estados Unidos da América. Ela mesma subiu no palco, perto do púlpito com um microfone. Sua imagem foi transmitida nas telas do sistema. Selena ficou em seu lugar, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. Anne sorriu amplamente, olhando para a frente com um olhar benevolente. E a conversa sobre isso continuou a dizer que ela decidiu herdar a lenda do indomável Égide, concedido pela constelação da última consciência. O resto dos representantes do povo sentou-se no palco próximo, em pequenas cadeiras, enquanto o protagonista, com as mãos cruzadas de joelhos. Pensei que é claro que ela escolheu o Olimpo. No mesmo evento, ele lembrou os eventos do passado recente, como Perséfone sentada à mesa. Olhou para frente, inclinando a cabeça ligeiramente para baixo, com uma expressão ameaçadora e séria em seu rosto, dizendo que você precisa pensar com cuidado sobre se seria tão ruim fazer algo para alguém seu inimigo. Doc continuou a sentar em seu lugar e assistir o que estava acontecendo. Raciocínio de que talvez Perséfone estava sugerindo a ele sobre toda a lenda do renascimento. E ele tinha mais de uma vida, o que significa que alguém provavelmente quer aproveitar, enquanto no mesmo momento ela entrou no palco. Iris, a protagonista, sentou-se em sua cadeira e levantou a mão até o queixo.
com uma expressão séria no rosto. Razão pela qual nem o Éden, nem os Vedas daria um ao outro o direito a um renascimento. E tendo herdado sua lenda, ele também receberia todas as suas limitações.